Olá, eu sou o pastor Lorival Pupo, você está no canal Escrituras Plus, seja muito bem-vindo. Esse canal é meu, esse canal é seu, esse canal é nosso. Nós temos contribuído com a nossa igreja local com algumas lives que têm aparecido aqui no canal. E você que é inscrito no canal pode participar, pode assistir os cultos, as reuniões de orações e tudo mais. O tema do vídeo de hoje é baseado em outros dois vídeos que nós fizemos sobre a pregação do John Wesley e sobre a pregação do João Calvino. E para continuar na letra J, nós queremos fazer hoje sobre o Jonathan Edwards. O Jonathan Edwards é um dos grandes avivalistas. Historicamente você teve dois grandes avivamentos e teve outros períodos de avivamentos menores. E uma das marcas dos avivalistas era a pregação bíblica. Então, o Jonathan Edwards é um desses grandes expoentes. Jonathan Edwards, ele tinha a ideia da pregação como uma arte. E essa arte era um construto completo de ideias do texto bíblico e de como isso era apresentado para as pessoas. O seu objetivo era que os homens pudessem entender a mensagem, sentir a mensagem, ou seja, se emocionar com ela, mas também responder a essa mensagem. Então, o Jonathan Edwards entendia que a pregação como uma arte não era algo para encher linguiça no culto ou para as pessoas ficarem, uau, que pregação linda, mas para eles entenderem, se emocionarem com ela e terem uma resposta afirmativa a partir dela. Para isso, era importante o homem entender-se como um pecador e entender a graça de Deus agindo para mudar essa situação. Uma segunda marca da pregação do Jonathan Edwards diz respeito a emocionar o seu público. Nós já mencionamos isso no ponto anterior, mas é importante destacar aqui. Ele tinha como ideia produzir sentimentos nas pessoas, mas não sentimentos que as levassem a agir por impulso. Sentimentos que as levassem a uma mudança de vida. Então, lamento, tristeza, desespero por causa dos seus pecados e satisfação, alegria, contentamento na graça e na glória de Deus, por exemplo. Mas ele fazia isso sem truques, sem precisar ficar usando jargões ou qualquer apelo artístico no sentido de atuação para produzir isso nas pessoas. Jonathan Edwards era alguém que acreditava no poder da palavra. Em que sentido do poder da palavra? A Bíblia. A Bíblia como o único agente necessário numa pregação para que as pessoas fossem confrontadas, mudadas, transformadas, edificadas. E esse poder da palavra se dá em pregar a Bíblia, expor a Bíblia e a Bíblia ser o ponto central, não somente da pregação, mas do culto e da vida. Edwards também entendia o poder dos argumentos. Isso vem muito do estudo da retórica, do estudo da dialética e de alguns outros estudos que ele teve. Ele compreendia que saber argumentar bem durante o sermão seria importante para influenciar a mente das pessoas e levar elas a pensar e refletir sobre os pontos ali ditos. Então, os argumentos tinham relação com ideias para a vida. Essas ideias para a vida eram pontos que as pessoas ouviriam durante as suas mensagens e que seriam perfeitamente aplicáveis para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Jonathan Edwards, quando expunha a sua mensagem, ele queria que as pessoas saíssem do ponto A e fossem para o ponto B. Isso significa uma transformação. Não somente algo superficial. O que eu quero dizer com algo superficial? É quando a pessoa só muda o endereço, só muda o jeito de falar, só muda a sua roupa, mas o seu interior continua sendo o mesmo. Para Jonathan Edwards era necessária uma renovação do coração. E ele entendia que a pregação era um plano de Deus para a igreja e para todo crente, para produzir esse renovo no coração, para produzir essa transformação. E todo crente precisa sair do ponto A e ir para o ponto B. Na linguagem paulina, as coisas velhas precisam ficar para trás e tudo precisa ser novo.
nós precisamos dessa novidade de vida sobre nós. Jonathan Edwards era um puritano, e por ser um puritano, ele entendia que a pregação dele deveria refletir quem Deus é. Então, há 3 aspectos essenciais que existiam na pregação dele no que diz respeito a Deus: a majestade de Deus, a glória de Deus e a graça de Deus. E esses elementos presentes na mensagem demonstram um Deus que não é um Deus carrasco, mas que é um Deus bondoso. E alguns sermões que nós ouvimos por aí parece que apresentam muito bem o ser humano pecador, mas parece que apresentam um Deus carrasco, sisudo, irado, um Deus no qual nós não podemos dizer que ele seja bom. Jonathan Edwards, pelo contrário, queria evidenciar a majestade, a glória e a graça de Deus. Com isso, demonstrar que Deus é um Deus bondoso, caridoso, atencioso e extremamente relacional com os seus filhos. Outro ponto importante na mensagem de Jonathan Edwards diz respeito à piedade cristã. Então, o que ele queria produzir nas pessoas era uma vida santa, uma vida reta, uma vida parecida com Jesus, pessoas que oravam, clamavam, que liam a Bíblia, pessoas que evidentemente traduziam na sua vida frutos da fé cristã, evidências de conversão, evidências de mudança de vida. É isso que nós podemos chamar de piedade cristã, e era uma ênfase nas aplicações de suas mensagens. Edwards também entendia um ponto extremamente interessante e que nós precisamos relembrar disso hoje, que é a questão da dependência de Deus. E quando eu estou falando da dependência, é importante nós frisarmos como ele pregava. Jonathan Edwards era um homem extremamente tímido. Então ele lia todas as suas pregações, obviamente ele escrevia ela inteira, e ele lia praticamente com o seu esboço na frente do seu rosto e com a cabeça baixa, de tal forma que ele nem se comunicava com o povo. Isso pode soar para nós falta de comunicação, mas no entendimento dele era uma dependência total de Deus. Era Deus que produzia mudança, era Deus que fazia coisas extraordinárias, significativas na vida da pessoa, e não ele. Claro que isso também mostra para nós como que Deus é gracioso, porque ele, sendo um dos grandes expoentes, ele foge do padrão de um Jonathan Edwards, de um George Whitefield, que pregava em praça pública, alguns deles sem esboço e tudo mais. Era um homem extremamente usado por Deus, piedoso, e que queria levar a palavra de Deus de forma graciosa para o coração das pessoas. Se você esteve conosco até aqui, muito obrigado. Comenta, compartilha esse vídeo, dá o seu like, se inscreva e ative os sininhos das notificações. Forte abraço, Deus te abençoe.